Eu vou falar em portunhol novamente. Antes, estamos entre amigos, uma invitação, faremos em Peru, em novembro, um curso de intervencionismo ecoguiado em la coluna e articulações. Estão todos invitados. Bueno, vamos falar sobre o ultrassonido em los ligamentos cruzados de la rodilla, um tema bastante controvertido porque há muitos cuidados. Temos que dar todo o honor para a ressonância magnética novamente, porque os ressonadores são melhores para avaliar a integridade morfológica de los ligamentos cruzados. Pero eu vou mostrar a vocês uma técnica de ultrassonido que é um exame de segunda linha, pero com alguns cuidados clínicos e cuidados semiológicos de la propedêutica. É possível identificar muitas imagens e também as patologias de los cruzados por el ultrassonido. Retirado então o sombrero para a ressonância magnética, poderemos começar falando sobre os ligamentos. Mira, a avaliação do ligamento cruzado anterior, inicialmente por ultrassonido, é um método muito tranquilo para se avaliar o ligamento. Basta fazer um pouco de treinamento. Se tiver um tempo, faço questão de mostrar a vocês como é fácil a identificação desse ligamento por ultrassonido. Mira, as imagens de ressonância magnética são verdadeiramente muito bueno em dos planos de identificar o cruzado anterior. O exame de artroscopia de la rodilha é mais fácil ainda de identificar o cruzado. Em el exame clínico, los ortopédicos têm cerca de 72 a 75% de acerto apenas em manobras clínicas para identificar uma possível ruptura do ligamento cruzado anterior. A ressonância magnética chegou a esse nível para 93%, e eu creio que com ultrassonido bem treinado podemos fazer imagens com a qualidade de clínica de ressonância, não qualidade técnica, porque ressonância é melhor mesmo. Pero com os exames clínicos, como ultrassonido, como a extensão do exame clínico, é possível sim ver o ligamento cruzado anterior. Mire, acá está o ligamento, abaixo do tendão rotuliano, há a grasa de Hoffa, e abaixo da grasa de Hoffa, o próximo ligamento é o ligamento cruzado anterior. Para isso, então, nós teremos que fazer a técnica para isto. Eu vou mostrar um pouquinho de las técnicas clínicas. Mire, esse é o cajón anterior negativo, e acá um cajón anterior positivo. Então, o médico ortopédico faz diagnóstico desta forma, com os cajones anteriores e também o signo del pivot shift e assim por delante. Há várias outras manobras propedêuticas, mas esta é mais comum, o cajón anterior. Bueno, já disse a vocês que desta forma o ortopédico consegue acertar hasta 70-75% de los casos. Bueno, por ultrassonido podemos também fazer o cajón anterior. Mire, acá é o tendão rotuliano, grasa de Hoffa, e acá abaixo o cruzado anterior. Estou fazendo um cajón anterior ecoguiado. E para cá, um cajón anterior, onde há uma ruptura. Mire que há uma diferença. A tíbia se vê maior em la direção do transdutor por el cajón anterior positivo. Bueno, como fazer a visibilização do ligamento cruzado
anterior por ultrassonido? Esta é a pergunta. Ponga inicialmente seu transdutor em essa direção longitudinal com a rodilha em flexão arriba de 90 graus. Portanto, a flexão, el paciente que não tem condições clínicas de fazer uma flexão buena, é um fator limitante. Sem a flexão da rodilha, não há como identificar o cruzado anterior por ultrassonido. Então, inicialmente, ponga seu transdutor assim, longitudinalmente, com o paciente em flexão máxima da rodilha. Arriba de 90 graus é tranquilo. Se o paciente tiver condições de ficar em 90 graus, há como fazer o exame. Depois, imediatamente, peça a seu paciente girar a ponta do pé em sentido medial para dentro, porque quando hace isto, há um tensionamento das fibras do ligamento cruzado anterior. Então, gira o pé do paciente em sentido medial e você gira seu transdutor em oblíquo quase que transversal. Nesta posição, com o pé em rotação interna e o transdutor, que antes estava assim, longitudinal, agora vai ficar assim, em la direção das fibras do ligamento, obliquado quase transversal. Bueno, em esta posição e com o pé rodado internamente, há uma melhor visibilização do fibrilado do ligamento cruzado anterior. Então, inicialmente, com transdutor reto longitudinal, você vai ver uma massa branca composta por dois bordes, dois polos. Um que é a banda anteromedial e outro a banda posterolateral, com o transdutor retificado. Depois, com o transdutor girado em lateral, você consegue ver o fibrilado do ligamento de forma inteira, com a banda anterior, anteromedial e a banda posterolateral deste ligamento cruzado anterior, uma vista em esta posição. Portanto, mire, ponga seu transdutor. Vou girar aqui, perdão. Agora, gira o pé para dentro e nesse momento eu vou colocar o transdutor transversalmente. Então, inicialmente, mira, as duas bandas do ligamento não passam de uma massa branca. Depois, giro o transdutor para a lateral e observo o fibrilado do ligamento em plano longitudinal. Esta é a técnica. Então, mire, ponga longitudinal, arriba está o tendão rotuliano, grasa de Hoffa, acá é tíbia e arriba de la tibia, em las posições de la eminência intercondiliana de tibia, há então duas massas, uma anteromedial, outra posterolateral, vista em esta situação. Em seguida, gira seu transdutor arriba dessa massa branca, em sentido lateral. Mire como o ligamento vai aparecer para você como duas bandas, anteromedial, posterolateral. Então, estas são as bandas ligamentares do ligamento cruzado anterior. Daí, então, você pode estabelecer as manobras do carrão anterior para buscar as rupturas. Quando a ruptura é completa, e principalmente nas rupturas mais agudas, a visibilização é tranquila. Mire que esse ligamento se aparece depois de longitudinalizado como uma puente de jardim japonês, um arco, parece arciforme. Essa é a forma de puente de jardim japonês, muito típica do ligamento cruzado anterior neste tipo de visibilização. Mira, acá um ligamento cruzado anterior íntegro,
Estou haciendo el carrón anterior e nada está acontecendo, ok? E acá, uma lesão de cruzado anterior. Mira, não há el fibrilado del ligamento e el carrón anterior positivo. Então, este carrón anterior negativo, el fibrilado está totalmente íntegro e para cá, el fibrilado está destruído e el carrón anterior positivo. Portanto, lesão do ligamento cruzado anterior em esse lado e do lado de cá, o ligamento cruzado anterior normal, exame clínico, carrão anterior associado a exame ultrassonográfico. Está cumprindo o que eu falei para meus primeiros alunos há 21 anos atrás, quando dizia: ultrassonido vai ser a extensão do exame clínico. Quem trabalhar desta forma vai estar sendo diagnósticos melhores e possibilitando seus pacientes mais conforto em seu tratamento, porque tem diagnóstico mais barato, mais rápido, com melhor acesso. Bueno, o que tem de tão difícil em treinar ultrassonido? Não é tão difícil, há que ter dedicação. Me dizem sempre, ultrassonido é médico dependente? Isso é uma desvantagem do método? Não, ao contrário, é a grande vantagem do método. O método médico dependente, examinador dependente, é vantajoso, porque califica quem está trabalhando. Eu quero exame com o doutor Chavarria, com o doutor Zamora, porque ele é bueno. Eu quero com ele, porque é qualificado. Então, valorou o médico? Muito bueno. Seguindo, então, nossa classe, mire, podemos também trabalhar com transdutores convexos. Há uma melhor perspectiva visual de los ligamentos, pero perdemos um pouquinho porque há maior granulação. Eu creio que com as sondas modernas microconvexas, utilizadas em pediatria, que chegam a 9.5 MHz, nós vamos ter mais sucesso de uma melhor qualidade de imagem de los ligamentos. Eu não tenho esta sonda, mas buscarei uma em breve. Mira, então, o ligamento íntegro à direita e o ligamento roto à esquerda. O mesmo caso de ressonância, mostrando a ruptura em porção central, porção média do ligamento. Conforme já disse a vocês mais temprano, este ligamento cruzado tem duas porções, uma porção anterior e uma porção posterior. Chamamos de bandas, bandas anteromedial e banda posterolateral. Todo de um solo ligamento, por ser achatado, como se fala? Aplanado, por ser aplanado, esse ligamento, então, tem uma banda anteromedial e uma banda posterolateral, que quando estamos em extensão da rodilha, as bandas ficam tensionadas paralelas. Mas quando estou em extensão, não consigo ver por ultrassonido, não há ventana acústica, porque a rótula está adelante de meus olhos. Pero, quando estou em flexão, as bandas ficam assim, pouquinho paralela, obliquada. Daí, então, jamais conseguimos ver as duas bandas com perfeição. Sempre a banda posterior está mais chiquita, mais hipoecorrênica por anisotropia. Mas conseguimos ver perfeitamente as duas bandas e raramente você vai encontrar uma imagem igual a essa de ressonância, onde está dividida as duas bandas com clareza. Isso é raro, normalmente quando tem algum quiste intraligamentar gangliônico ou alguma ruptura intrasubstancial. E por ultrassonido, todas as vezes conseguimos ver as duas bandas, diferenciá-las com clareza e fazer a dinamicidade. Mira, esta então é a banda anterior e a banda posterior, banda A e banda B, vista longitudinal do transdutor. Acá com o transdutor obliquado, quase transversal, estamos vendo então as bandas ligamentares, banda A e banda B.
E acá um vídeo mostrando então as bandas ligamentares do ligamento cruzado anterior. Uma advertência: esse ligamento tem em torno de 1 centímetro de espessor em los adultos masculinos e em torno de 0,7 a 0,8 centímetros de espessor em las mulheres. Portanto, não é um ligamento laminar muito estreito, não, é um ligamento engrossado, 1 centímetro dessa grossura. Isto é um padrão normal do ligamento cruzado anterior. Bem, podemos também ter casos de pacientes que apresentam rupturas parciais do ligamento cruzado anterior. E acá uma imagem de ressonância mostrando uma ruptura parcial da banda posterolateral. Bueno, o ultrassonido é capaz também de ver as rupturas das bandas. Mire, acá é a banda anteromedial e essa é a banda posterolateral do ligamento cruzado. Mire que esse ligamento tem 0,8 centímetros em espessor. Mire, em lado contralateral, a banda anterior está íntegra e a banda posterolateral está rota. Uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior em sua banda posterolateral, a banda B. Vamos falar então agora do ligamento cruzado posterior, o aspecto posterior da rodilha. Mire que sua anatomia é muito singular, muito tranquila. Os dois côndilos femorales estão aqui bem visibilizados e em espaço intercondilar há a origem do ligamento cruzado posterior que se vai em direção praticamente retificada hasta a tíbia. Portanto, não há uma ventana acústica muito difícil de se ver, pero la porción proximal del ligamento é mais profunda, no sentido é mais anterior, e la porción distal é mais posteriorizada. Então, quando vimos este ligamento, já mostrei em classe anterior, esse ligamento se mostra para vocês de forma obliquada, portanto, hipoecorrênico, por la anisotropia, que é um efeito sônico que podemos conviver com ele perfeitamente. Mire, esta é a manobra dinâmica chamada carrión posterior. Estamos fazendo acá um carrión posterior em este paciente e, por sinal, está positivo. Portanto, todos os pacientes que têm carrión posterior positivo é uma ruptura do ligamento cruzado posterior. Clinicamente, não é difícil fazer esse diagnóstico. Os ortopédicos acertam em quase 80% dos casos com manobras clínicas, o carrión posterior e outras manobras clínicas especiais para este ligamento cruzado. Repetindo, então, a manobra do carrión posterior. Agora, vou mostrar a vocês como estabelecer, então, o melhor posicionamento del transdutor para visibilização do ligamento cruzado posterior. Pongo o transdutor longitudinal minimamente inclinado em el sentido medial em la direção longitudinal de las fibras del cruzado. Então, vocês vão ter esta imagem do ligamento cruzado, uma imagem obliquada, onde esta é a porção proximal, que está um pouco profunda ao nosso transdutor, e essa é a porção distal, que está mais superficial ao nosso transdutor, mostrando então esta imagem triangular do ligamento cruzado posterior. Mire, esta então é a imagem do ligamento cruzado posterior, um ligamento anisotrópico e que é muito fácil de se avaliar. Mire, então, um pequeno movimento que mostrei a vocês mais temprano com a perna, fazendo então um esforço deste ligamento, faz com que nós tenhamos então uma imagem mais perfeita da visibilização do ligamento cruzado posterior.
Mire, ponga seu transdutor assim e observem esta imagem. Quero lembrar a vocês, não olvidar de entender que acá é a cápsula posterior, portanto, há muitos quistes gangliônicos posteriores ao ligamento que estão entre ele e a cápsula. Às vezes encontramos esta situação. Há outras situações da presença de condromas sinoviales posteriormente ao ligamento cruzado posterior entre esto y la cápsula articular posterior de la rodilla. Bien, seguindo, mira, otro ligamento cruzado posterior. Entonces, la perspectiva de visibilización de los cruzados es buena. Ya mostré esto más temprano, hasta este movimiento, y ustedes van a tener entonces un carrión posterior dinamizado como extensão de exame clínico por ultrassonido. Mire, com esforço, o ligamento então é retesado, estou terminando, é retesado e vemos com facilidade suas rupturas. Mire, há dois mecanismos de ruptura do cruzado posterior. Um que é a extensão, hiperextensão da rodilha. Outro que é o mecanismo moderno, quando o passageiro está junto ao manejador, o condutor del alto, e há uma colisão traseira, onde a tibia e a rodilha se bate ao painel dianteiro del alto, e por la fuerza, inércia, o fémur se vai para adelante, daí então a ruptura do ligamento. São os dois mecanismos. E o ligamento, então, é facilmente observado por ultrassonido, e acá é ligamento com ruptura. A ruptura do cruzado também são facilmente observadas por ultrassonido. Obviamente, já afirmei em começo da classe, os ressonadores são mais seguros para a visibilização morfológica desta lesão, pero há uma limitação de los ressonadores por las imagens dinamizadas. Há que ficar parado. Ultrassonido pode ser a extensão de exame clínico, também estabelecer ajuda para esse diagnóstico. Acá ligamento cruzado posterior íntegro e acá ligamento cruzado posterior roto. Mira que em ponto de la ruptura, quando se rompe o ligamento, sus cotos se transformam hiperecorrênicos e há então aumento de conteúdo líquido entre os cotos, favorecendo então sua melhor visibilização. Bueno, amigos, muchas gracias. Esse é mi hijo. Apresento a ustedes. Mi hijo está agora em la segunda edição e para mais um ano e meio sairá o terceiro, se Deus quiser. Muitas graças a ustedes.